Fala altar e aliança. Hoje eu quero falar de altar. Altar. Você vai entender algo na sua vida que talvez possa mexer com você hoje. E isso vai te dar uma oportunidade de conseguir vencer algo que você não estava vencendo na sua vida. Eu não sei qual é esse algo, mas esse algo está aí. Vamos lá, livro de Juízes, capítulo 6, versículo 11. O pessoal que está online, sejam muito bem-vindos. Amém? A câmera Panasonic já era para estar aqui e não está. Eu quero saber por que ela não está. Espero que quando eu voltar aqui não aconteça essa desordem aqui dentro. Amém? Tenham mais ordem. Tenham mais atenção no trabalho de vocês. Tem pessoas que precisam ouvir isso aqui com qualidade depois. E precisam se alimentar como vocês estão se alimentando aqui. Ok? Eu não sou youtubista. Mas Deus me entregou a mídia para mim usar como um vínculo, como um canal de transmissão da sua verdade a milhares de pessoas que estão me ouvindo, que me ouvem pelos canais. Vamos lá. Juízes 6, 11. Vai no versículo 11. E o anjo de Yahweh, o Senhor, veio, assentou-se sobre o grande carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, filho de Abiezer. E aconteceu que Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, a fim de se ocultar dos medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e o saudou. Yahweh, o Senhor está contigo, valente guerreiro. Aí Gideão faz seu questionamento. Vamos lá. Versículo 18. Versículo 17 primeiro. Contudo Gideão replicou: se encontrei graça aos teus olhos, dai-me um sinal de que és tu quem de fato fala comigo. Não te afastes daqui, rogo-te, até que eu volte e traga minha oferenda, minha oferta, e deposite diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até que voltes. Fala, Deus é paciente. Ele está me esperando. Gideão foi para casa e preparou um cabrito e uma efa, cerca de 20 quilos de farinha. Fez pães sem fermento, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, e trouxe-os à sombra do grande carvalho e os ofereceu a ele. E o anjo do Senhor lhe respondeu: toma a carne e os pães sem fermento e coloca sobre a pedra e derrama o caldo sobre eles. E Gideão assim o fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia em uma mão e tocou a carne e os pães sem fermentos. Então brotou fogo da rocha e consumiu a carne e todos os pães sem fermento. E o anjo do Senhor desapareceu. Assim que Gideão concluiu que realmente tinha visto o anjo do Senhor, exclamou com grande temor: ai de mim, ó Senhor meu Deus, eis que vi o anjo de Yahweh face a face. Então o Senhor assegurou-lhe: a paz seja contigo, não temas, portanto não morrerás. E Gideão ergueu ali um altar em honra a Yahweh e clamou: Javé Shalom, o Senhor é nossa paz. E até os nossos dias esse altar está em Ofra, cidade que pertence às famílias de Abiezer. Fala glória a Jesus Cristo. Todo altar
um propósito na nossa vida. O homem, ele pode edificar na sua vida não só um altar, como altares. E você já aprendeu sobre isso, mas talvez você ainda não pegou o pensamento, a revelação. Aprenda que toda vez que um homem na Bíblia, quando Deus apareceu a ele, fez uma promessa para ele, este homem levantou um altar para o Senhor. Outros momentos, homens levantaram um altar, sacrificaram para o Senhor, e o Senhor apareceu e falou com esses homens na terra. Amém? Ok. Então, existe um princípio do que simboliza o altar na sua vida. Amém? Você pode ter fé, e uma fé poderosa, mas se você não tiver um altar, a sua fé, ela não vai ativar, não vai trazer o reino de Deus da forma que tem que trazer para a terra. Você não vai viver aquilo que a sua fé, a fé que você tem, pode proporcionar para você, se você não tiver um altar na sua vida. Escute o que eu vou dizer para vocês. As trevas, os filhos das trevas, os satanistas, a bruxaria, entende mais de altar do que os crentes. Eles levam mais a sério a questão de altar do que os cristãos. Eles sabem edificar um altar para Satanás. O diabo ele não está interessado em um altar de madeira, de pau, de pedra. Ele está interessado no homem. O interesse de Deus é no homem. O interesse do diabo é no homem. Então, quando Abraão levantava um altar, é um símbolo que se estabelece um compromisso com Deus de acordo com a palavra que Deus nos deu. Hoje, eu não vou levantar um altar aqui de pedras e madeiras, mas eu vou levantar o meu coração, a minha vida, o meu corpo, como um altar ao Senhor. Você é um altar ambulante, se você não entendeu. Para você entender o que era altar no Antigo Testamento, o altar era o lugar onde Deus se revelava e falava com os homens. Havia uma manifestação divina. No altar onde Deus recebia as ofertas, as oferendas. O altar era um lugar onde a autoridade do reino, onde é o que abre portas do mundo espiritual e conecta a parte física da terra com a parte dimensional do reino dos céus. E escute. Aonde os profetas do Antigo Testamento, os grandes homens de Deus, os patriarcas levantaram o altar, aquele lugar nunca mais, até o dia de hoje, nunca mais se fechou a porta do reino ali. Porque altar, ele fala de memorial, fala aquilo que está em memorial ao seu favor. É aquilo que vai falar para você e por toda a tua geração. Eu vou te falar algo hoje que talvez vai mudar completamente sua visão sobre altar. Se assim Deus me permitir hoje, ou domingo, não sei. Quem está comigo da glória é Jesus Cristo. Ou você agora tem um altar de Deus na sua vida, ou você tem um altar de Satanás na sua vida, ou você não tem nenhum dos dois. Amém? Eu quero dizer para você que a maioria dos cristãos, a maioria, não tem altar com Deus. Eles não estabeleceram na sua vida um compromisso, não estabeleceram o seu altar, que é a decisão da sua vida, em fazer que a sua vida, áreas da sua vida, girem em torno das promessas, nesse lugar que você santificou do seu coração para o Senhor. Então, quando Deus ele fala com você, Ele te dá as promessas, é a hora de levantar o altar para o Senhor. Ou seja, é hora de começar a edificar na sua vida um compromisso que corresponda à bendita, à misericordiosa palavra que Deus te deu na tua vida. Quando você não tem uma vida compatível com a palavra que Ele te deu, você não tem altar. Tu pode dizer que tem fé.
Algumas coisas boas podem acontecer na tua vida, mas não significa que você tem altar com Deus. E quando você tem um altar com Deus, significa que existe na tua vida um compromisso, uma prioridade. Existe um princípio, existe um fundamento de vida em você. Que as pessoas vão olhar, por que ele vai tanto para a igreja? Por que esse homem vai para o monte? Por que ele faz isso com as finanças dele? Por que ele age assim com a família dele? Porque você tem um altar. Aí os crentes que não tem, não entende, te questiona. Porque quando você começa a levantar um altar, a decidir que a tua vida venha se tornar uma vida que de fato corresponda de acordo com as promessas que ele te fez, você começa a virar um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aí significa que tudo que você faz na tua vida, você por edificar a sua vida em prol do reino de Deus, você tem um altar na sua vida. Muitos cristãos, eles têm fé em Jesus Cristo, mas eles não têm um altar ainda. São pessoas que não dão um passo além. Elas nunca vão viver o sobrenatural na sua vida. Elas nunca vão viver verdadeiras libertações na sua vida. Pessoas que recebem as maiores libertações no reino dos céus são aqueles que levantou o altar para Deus. Ou seja, é onde você estabeleceu com Deus. É onde você deu uma entrega a Ele. É onde no seu coração você decidiu: Senhor, a minha vida, eu não vivo mais aqui sem Ti. A minha casa é um altar. A minha família agora é um altar. O meu ministério é um altar. Minha empresa é um altar. Meus filhos também são um altar. Porque eu decidi que agora tudo na minha vida agora, a minha família, a minha empresa, meu ministério, as promessas que Tu me deu, a minha vida, é para Te servir, Senhor. É um altar. É um altar. E o que aquela área ali produz, o fruto que dá naquela área, eu sacrifico para Ti, Senhor. Se na tua vida você passa por coisas repetitivas, ruins, você é uma pessoa trabalhadora, você trabalha duro, mas teu dinheiro não rende, você sempre é uma pessoa roubada. Se na sua vida circunstância como essa que eu vou te falar agora está se repetindo, é porque tem um altar do diabo na sua vida. E eu vou te falar como é que ele está aí. Se você é uma pessoa que vive enferma e na sua família só tem enfermidades, se você é uma pessoa que na tua família as mesmas enfermidades se repetem, se você é uma pessoa que na tua família o mesmo quadro de morte se repete, o mesmo tipo, se na sua vida se repete os mesmos problemas conjugais, se na sua vida se repete continuamente aborto no teu ventre, é porque na sua vida tem um altar de Satanás escondido. Há um altar que não foi quebrado na sua geração, que alguém, ou você, um dia levantou para Satanás, fez um juramento com Satanás na terra. A maioria não entende isso que eu vou ensinar agora para vocês aqui. Quando na vida de uma pessoa se repete a mesma circunstância, tu fala uma maldição, mas para ter maldição, meu querido, você pode ter certeza que teve um altar. Satanás foi glorificado, foi servido, foi honrado na vida de alguém da tua família. E por causa desse altar que esses feiticeiros na sua família levantou, e se alguém mexeu com feitiçaria na geração de uma pessoa, há um altar do mundo espiritual que acompanha na alma de geração em geração. Que esses demônios, eles vão vir buscar na alma dessa geração o sangue, os votos, os pactos que foi entregue por um dia a alguém que foi um feiticeiro, um necromante na sua família. E isso
vai trazer guerras na terra contra você. Eu estou dizendo para você, você é um altar vivo. O que eu vou te ensinar aqui agora vai chocar vocês. Mas é necessário te ensinar isso aqui, porque hoje eu vou te ensinar a derrubar os altares de Baal na sua vida. Vou te ensinar você a derrubar os altares de feitiçaria, os altares de moralidade, perversidade que houve na sua geração. Eu quero te falar o que o teu pai, tua avó, teu bisavó levantou para Satanás. E aonde eles sacrificaram da vida deles para honrar o diabo, ali se levantou um altar. Pensou? Está pensando? Está entendendo o que é altar? Aonde na sua vida não tem sacrifícios vivos para Deus, você não tem altar. Tu tem fé, tu faz alguma coisa para Deus, mas você não levantou um altar. Deus ensina uma lei e permite uma lei para o povo de Israel. Quando vocês me levantarem um altar na terra, que não é o do templo, não é o do tabernáculo, pegue de pedras, não pode ser lavradas, pegue pedras e ajunte o barro, levante o altar, entregue sua oferenda e eu invoque meu nome e eu estarei presente com vocês para santificar a vossa vida. E escute o que eu vou te ensinar para você. Tudo que está no Antigo Testamento é para nos ensinar a viver na dimensão gloriosa da fé em Cristo Jesus que Ele nos deu. Eu tive uma experiência no Nordeste, um anjo de Deus falou para mim assim, este livro, ele me falou o nome em hebraico do livro. E quando eu voltei em espírito, eu fui traduzir para saber qual o livro que ele estava falando comigo, o que ele estava falando comigo. Ele falou, este livro é o que tem os maiores segredos para vocês. Os maiores segredos estão neste livro. E pá, me mostrou na Bíblia. Em breve eu ensino para vocês. Espero acessar eles. Quero acessar mais. Já comecei já. É isso que eu quero falar para você. Deus, quando Ele estabelece na vida de um homem uma aliança, Ele vai ensinar pessoalmente esse homem. Ele vai se revelar a este homem na terra. Quando você levanta um altar para Deus, altar na sua vida, lugar de visitação e assentamento das promessas de Deus na tua vida. Quando Deus fala com Abraão e fala das promessas e da descendência que daria a terra de Canaã para Abraão, ele estava em Siquém, o primeiro altar que Abraão levantou. Abraão não tinha conquistado promessa nenhuma. Era uma promessa para o futuro da geração dele. E Abraão levanta um altar, e ele sacrifica ao Senhor, louva ao Senhor. E esta palavra que eu quero dizer agora para você. Abraão já agradeceu, louvou a Deus pelo futuro, pensando na geração futura. Senhor, Tu está me dando as promessas, eu sacrifico aqui, essa terra da minha geração. Então, a partir de hoje, eu vou levantar um altar, e essa terra está selada, vai ser da minha família. Você sabe onde os filhos de Jacó e Isaac teve maior guerra na vida? Foi onde Abraão levantou o seu primeiro altar. Siquém. Foi Siquém que uma das filhas de Jacó foi estrupada. Foi Siquém que os filhos de Jacó se levantou e trouxe assassina. Foi Siquém que o próprio filho dele, José, foi tomado pelos seus irmãos e quase foi morto. Ele depois vendido para o Egito. O altar que Abraão levantou protegeu toda a geração para que eles não caíssem. Um homem que levanta o altar na tua vida vai tocar em toda a tua geração. Aleluia. Aleluia. A terra onde você está, o que você tem, está ligado a quem você é. Está ligado em você. É isso que quando você entrega ao Senhor na tua vida, para o propósito do reino celestial, e começa a usar a vida que Ele te deu, tudo que Ele te concede para as promessas, para o futuro, para estabelecer o reino do céu na terra. Vou te ensinar o mistério do altar agora. É nesse ponto, quando você levanta um altar a Deus na tua vida, é agora que Deus vai começar a arrebentar os altares de Satanás, de geração em geração, que destruiu a tua geração, que não deixou eles viver o reino, que não deixou eles viver as promessas. Eles não tiveram a santidade que você talvez hoje está começando a provar. Eles não tiveram as promessas que hoje você tem. Eles não tiveram a oportunidade que você tem, mas você tem uma oportunidade que eles não teve. Levantar um altar para que a próxima geração seja santa.
protegida. Ele diz: eu amo os que me amam e farei misericórdia e bondade até 1000 gerações daqueles que me amam. Ele não se esquecerá de você. Não se esquecerá de vocês. Tudo que a sua geração fez tem um registro, seja por lado das trevas ou por lado da luz. Um altar é isso. É um lugar onde colocamos o reino espiritual, do sacrifício que vamos nos entregando de nós para Ele. O nosso tempo em oração, a nossa oferta, nosso sacrifício, nosso dízimo, nossa vida, nosso tempo, nossa família. Tudo nessa vida que você sacrifica. Você conseguiu levantar um altar para Ele. É onde você fez que a sua vida, olha, eu vou dizer o propósito do altar agora, se torne um ponto de acesso do reino dos céus na terra, através de você e daquilo que Ele te deu. Aleluia. Qual é o propósito do altar? É abrir os portais do reino, os portões do céu na terra. Quando os profetas levantavam o altar, quando os patriarcas levantavam o altar, quando os homens, os reis levantavam o altar, Deus se manifestava na terra. E Ele entrava no curso da humanidade. Quando cada um de nós passar a entender o porquê Ele faz promessas, o valor das promessas. Quando Deus está te fazendo promessa, Ele está te chamando você para uma vida sobrenatural, ungida, trazer o reino dos céus na terra. Não é para ser crentinho, sentador de banco, viver na conmiseração de fé. Ele te chamou para ser reino e sacerdócio. Ele te chamou para trazer o reino dele na terra e estabelecer um governo. Os bruxos, eles levantam o altar, os demônios. Eles vão em lugares onde eles entregam o sangue dele, onde eles deitam em cima, onde eles oferecem sangue humano, oferecem animais, oferecem dinheiro para o diabo. E o diabo se manifesta e usa aquele altar para abrir os portões do inferno. Por isso que os bruxos sacrificam tanto para subir nos picos mais altos do mundo, para colocar um altar onde eles podem abrir portões para o inferno, para os demônios, os príncipes, tronos virem na terra para assolar os homens. Quem está comigo da glória a Jesus aqui? Irmão, esta igreja aqui é um altar, porque aqui dentro nós estabelecemos a nossa vida, existe um altar coletivo. Isso aqui é o altar de Deus que Ele nos entregou, que todos podemos ofertar, adorar, sacrificar, e Ele vai manifestando o reino nessa terra. Eu entro nesse lugar, eu sinto uma dimensão da glória tangível nesse lugar. Eu vejo anjos nesse lugar, meu querido. Só de eu chegar no Rio de Janeiro, eu piso o pé aqui dentro, porque aqui dentro também tem parte da minha vida nesse altar. Parte da minha história, do meu sacrifício, está aqui, constituiu, não é o físico, mas uma dimensão celestial, que Ele assentou o trono dele nessa terra, e um púlpito é uma extensão do trono dele na terra. Não é lugar para playboy ficar pregando mentidinha besta no altar não, meu querido. Não é lugar para feiticeiro gospel. Não é lugar de religioso não. O altar de uma igreja é lugar para homens santos, homens designados por Deus, para trazer as revelações do céu para a terra, para que a igreja dele seja santa, apoderada, porque aonde tem altar tem revelação. Não, pode ter igreja que for, pode ser igreja para 5, 10 mil pessoas, e muitas igrejas não tem altar. Tem púlpito de homem, mas não é altar. É lugar de comércio, entretenimento, brincadeirinha, lugar de fama, politicagem. Mas a verdadeira igreja, ela constitui um altar vivo, verdadeiro, aonde não tem espaço para hipocrisia no altar não, meu querido.
É onde a glória dele, aonde ele vai vir sobre esse altar que ele levanta os profetas para levantar para ele na terra. Aonde todos que entrar nesse lugar, e a aliança e o altar que está nesse lugar, porque tem um altar e tem uma aliança aqui. Hoje a unção vai te tocar, a glória vai te tocar. Por isso que você gosta de entrar aqui dentro, por isso que você sente essa presença aqui, porque tem altar na terra. Quem está comigo da glória? Da glória, aleluia. Você precisa ser um altar vivo. Aleluia. Você precisa levar esse altar onde você for. Irmão, aonde eu chego eu sou um altar vivo. A presença dele se revela. O manto, a glória dele vem. É para isso que nós somos chamados. Somos abridores de portas do reino na terra. Fala, eu sou uma porta do reino na terra. Quando um homem de Deus chega, os anjos chegam junto. O reino chega junto. A unção chega junto. Aleluia. Eu estou falando que nessa noite, hoje o Senhor pode trazer uma tremenda revelação na tua alma, despertar teu desígnio, porque chegou o tempo da igreja ser esse altar vivo na terra, porque tempo do avivamento já está chegando, e o Senhor está falando a mim, filho, eu vou levantar essa igreja para o avivamento dos últimos dias, e esse povo vai ser santo na terra, eles vão ser meu altar. Eleva a saia requia, deixa o Senhor te ativar agora. Recebe fogo, recebe. Deixa queimar, deixa fogo queimar, deixa pegar. Fala, eu sou um altar de Deus. Quando você decide entregar toda a tua vida, quando você decide sacrificar, quando você não olha mais para trás, você traz o altar para a terra, e ele vai fazer contigo um pacto, uma aliança. Aleluia. Rosandere bahasi talaya. Que modagado se cama da guia. Embrevai a rostandia barrada caia. Que zarota rasque kirio dere barakaia. Que devoto godosi peraganeia. Le rostamarida hai rostindere varusha. Senhor, dê o espírito de revelação ao teu povo hoje, porque eu sinto os lençóis de glória descendo, meu Senhor da glória. É tempo de avivamento, e hoje a força do avivamento, há uma unção para nos reavivar aqui nesse lugar. Quando Deus Ele sela um altar na tua vida, passe o inferno que você passar, tudo o que você fez na tua vida está em testemunho nesse altar. E quando chegar teus momentos que você não tem força, chegar no momento que você precisa que Ele peleje por você na terra, chegar no momento que os seus inimigos mais fortes chegam contra ti, é hora de se agarrar no seu altar. Ó Deus, lembra-te de mim, que a minha vida eu tenho sacrificado no teu altar, e não vai ser demônio, não vai ser o homem, não vai ser o inferno que vai me derrubar. Eu tenho altar na minha vida. Pode falar o que quiser de você, pode falar o que quiser de mim, pode os homens se levantar contra mim, pode tentar derrubar esse homem, mas esse homem tem um altar dentro dele, e eu tenho uma aliança, por isso que eu estou de pé. O que você está esperando para entrar na dimensão das promessas? O que você está esperando para entrar na dimensão das promessas? Você só vai entrar na dimensão das promessas se você entender que você precisa levantar um altar na sua vida. Vou voltar a repetir. Tem muito cristão. Eu vou te ensinar agora, que eu vou te falar agora. Presta atenção que eu vou te falar. Gideão está vivendo uma era onde a apostasia tinha tomado a nação de Israel. Os homens estavam acovardados.
Os homens não se levantavam mais para lutar contra os seus inimigos. Por quê? Porque os homens se acovardam. Porque uma nação inteira perde a força de lutar contra os seus inimigos. Fala por quê? Fala por quê? Porque deixaram de lado o altar do Altíssimo. Israel, quando começou a sacrificar no altar de Azera, de Baal, de Moloque, Israel perdeu a sua força, perdeu sua identidade, perdeu sua conexão com o Altíssimo. Eu estou dizendo para você uma coisa muito séria para você aqui dentro, meu querido. E você já está entendendo a linguagem celestial que eu estou falando com vocês aqui. Aí Deus se levanta um homem chamado Gideão. Esse homem ouve uma palavra do céu, uma promessa. Ele fala: Senhor, eu te peço, não saia daqui até que eu volte com uma oferta para ti. Correu, preparou do seu melhor sacrifício. Fala, sacrifício. Aqui tem um código, se você quiser pegar, você pega. Tá? A excelência, a grandeza, o cumprimento é para quem sacrifica. Em meio à escassez que ele estava vivendo, a opressão dos midianitas que tragavam com gafanhoto, eles tragavam a terra toda a colheita, toda a época de colheita, os midianitas vinham e tragavam tudo. Tragavam igual gafanhotos. E este homem estava fazendo alguma coisa na terra. Ele estava provendo para a casa dele. Ele estava lutando, mesmo escondido. Mas ele teve atitude. Fala, tem que ter atitude. Enquanto você não tiver uma atitude no reino para mudar as coisas na tua vida, você não vai ouvir as grandes promessas na sua vida. Quando você começa a ter uma atitude diferente, quando você sai do comodismo, sai da mesmice, quando você sai desse conforto dentro de casa, começa a largar a Netflix para trás, o YouTube está para trás, para de fazer essas coisas, começa a seguir o reino, começa a ir aonde Ele pode te encontrar. As promessas começam a chegar na tua vida. E o anjo seu fala com ele, vai, busca oferta, oferece. O anjo estando casado, o fogo pega, sobe. E depois Deus falou assim: você não morrerá, não tenha medo. Dá uma promessa para ele, na guerra você não vai morrer. Mas olha o que acontece agora. O que Gideão fez? Levantou Juízes 6:24. E Gideão edificou um altar. E qual foi o nome do altar? Javé Shalom. Repete comigo, Javé Shalom. O Senhor é a nossa paz. Cada altar, cada área da tua vida, aonde é um grande sacrifício, aonde você começa a converter essa área para o reino dos céus, aonde você começa a glorificar Ele com seu sacrifício, a tua vida, o tempo, seja o que for, qual for a área, fala, haverá um nome para cada altar que eu entregar a Deus. Há um nome. E ele levantou um altar, ó Senhor é a nossa paz, porque o povo de Israel tinha perdido a paz. Então quando você levanta o altar, Deus levanta as possibilidades para restaurar o que era impossível. Quando Elias restaurou o altar de Israel, Deus restaura a glória dele, e o poder dele desce vivo do céu. É quando o altar se levanta para Deus, os bruxos, os macumbeiros, os feiticeiros começam a cair. Deus, quando levanta o homem com o altar na terra, a bruxaria, a feitiçaria não prevalecerá, o medo não prevalecerá. Chorabahai aracaia rocia de cria. Fala, o meu conhecimento de quem Deus é se revela no meu altar. Aí tu vê, cristão só vê uma vez ou outra na semana para a igreja. Que tipo de altar essa pessoa tem? Aí você vê, as pessoas não têm desejo pela santidade, não têm desejo pela oração, não têm desejo de estar trabalhando na casa do Senhor, na vida, para as coisas santas, para o reino dele. Que tipo de altar essa pessoa tem na terra? Tem uma fé, mas não consegue entrar nas promessas. Jovens, escuta o que eu vou falar para vocês. Quando eu fui cheio do Espírito Santo, eu levantei um altar para Deus.
embora eu não sabia, mas eu me entreguei. Eu comecei a santificar tudo da minha vida. E eu fui entregando. Eu falei: Senhor, essa área da minha vida, essa área da minha vida, essa área da minha vida, meu futuro, eu te entrego minha profissão, eu te entrego tudo. Eu não quero mais saber desse mundo. Eu te levanto um altar na minha profissão. O Senhor que vai ser meu sustentador. Eu te levanto um altar no meu futuro, meu sentimento. Eu não vou fazer mais o que eu quero. O Senhor que vai determinar quem vai ser meu esposo, que vai ser minha vida. Senhor, eu entrego meus caminhos aqui, não importa onde eu vou morar, mas eu vou te honrar. Eu comecei a entregar tudo, fala, altar, lugar de decisão. Fala, altar é lugar de decisão, aonde Deus e o homem estabelecem aliança. Se você não tem um altar na tua vida, se você não tem sacrificado a tua vida para Ele, se você não luta, se você não usa os recursos da tua vida, a tua casa, teu carro, tudo que Ele te deu, se isso não está a serviço do reino dEle, Deus não pode estabelecer aliança com você na terra. A maioria dos cristãos não conhece a Deus. Sabe por que não conhece a Deus? Nunca tiveram uma fé que levou elas a viver uma vida de sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Você entra em certo restaurante, alguns lugares que você vai entrar, eu vejo, é altar de Maria, de Buda, de Maomé. É altares para os demônios. Você entra em certo restaurante, irmãos, tem um restaurante lá perto da minha casa, eu moro, que eu passo na rua, é terrível. É um restaurante todo modelado no candomblé. As cores, tudo, parece um centro de macumba. Aí tu vai na empresa de um crente, não ora, nem santifica o local para Deus, não usa aquilo ali como um portal de acesso na terra. A nossa empresa, a nossa casa é um altar, é para dar acesso ao reino na terra. Tudo que Ele te deu, tudo que você é, pode se tornar um altar para Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Você está entendendo o que Deus está falando aqui essa noite? As pessoas dizem que conhecem a Deus. Eu deixo isso aqui para você pensar. Você conhece a Deus e a sua vida não tem mudanças. Como diz que conhece a Deus se na hora da adversidade elas duvidam de Deus? Na hora da adversidade, quando os reis iam para a guerra, quando os profetas estavam em adversidade, o que eles fazem? Vão do altar. Ou vai lá no altar que já está levantado. Eles vão invocar o nome de Deus. O seu altar é a sua intimidade que você tem com Deus. É a sua intimidade. É ali que está o teu testemunho. Altar, fala, altar dá testemunho. É isso aí. O altar de Abraão dava testemunho para a geração dele. A obediência de Abraão levar Isaac em Moriá deu testemunho para todas as gerações. Inclusive eu e você estamos aqui por causa do altar que Abraão levantou. Foi ali que Deus estabeleceu com ele a palavra, o pacto com ele. Bendita será todas as famílias da terra por meio de Abraão. Aleluia. Baixa um pouquinho. Como diz que conhece a Deus, se não possui uma vida consagrada? Como diz que conhece a Deus, se não vive na dimensão da oração e da palavra? Eu vou te ensinar a ter acesso. Quem quer aprender a ter acesso? Uma vez que Deus começa a te dar acesso à presença dEle, Ele vai vir na sua vida para construir uma edificação espiritual para Ele. Você se torna um santuário, e no santuário tem altar, aonde o sacrifício é você e a tua vida e tudo que você tem. Quem está comigo da glória de Jesus Cristo? Repete comigo, uma vez que Deus vem na minha vida, Ele não vem de passeio, não vem para uma visitinha, Ele vem para um trabalho de construir um altar na minha vida. Calabraçanda, levre astral, saia. Está preparado que Deus vai derramar aqui hoje? Você está preparado? Está preparado a entregar tudo hoje aqui? Está preparado a falar, Senhor, eis-me aqui. É hora de eu ter um altar na minha vida. É hora de eu entrar, sabe o quê? No sacerdócio santo. E eu vou te falar para você, se você não entrar no sacerdócio santo, você não consegue derrubar os altares que a sua geração levantou lá atrás. Agora segura a revelação para vocês aqui. Fala, se eu não entrar no sacerdócio santo,
Eu não tenho poder, não tenho autoridade para derrubar o que a minha geração levantou para Satanás. Você não tem poder. O que eu mais vejo crente sem poder não consegue combater demônios, não consegue combater os principados, as maldições da sua família, na sua vida, porque eles não entraram no sacerdócio santo. Eu quero te falar o que te faz você entrar nisso. Presta atenção que eu vou te ensinar para vocês. Na geração da minha avó, os meus tios, os meus primos, na geração da minha mãe, as tias, essa família dela, a bisavó da minha mãe era uma bruxa. Houve idolatrias na geração deles passada. E um dia o Senhor estava no monte. O Senhor me levou em espírito para me ver minha geração. E naquele lugar eu encontrei meus parentes e ninguém me reconhecia quem eu era. Ninguém sabia quem eu era. E eu sabia quem eles eram. E o anjo do Senhor falou comigo naquela dimensão, falou assim: você não tem mais pacto na sua geração. O que estava na geração do seu pai e sua mãe não tem acesso mais a você. E o Senhor falou para mim: você vai andar na terra o que nenhum de toda a sua geração andou. Nenhum deles. E eu me vi com um manto branco, uma sandália grande. O Senhor falou assim: você é o primeiro de toda a sua geração a andar com isso na terra. Sabe por quê? Fala por quê. Eu levantei um altar para Deus. Há momentos da sua vida que você tem que estar atento a esse momento que eu vou te falar aqui agora. Presta atenção que eu vou te falar aqui agora. Há momentos na nossa vida, como aconteceu comigo, nada aqui embaixo funciona. É quando Deus me levou só para Ele. Nada. Quando tudo para. Porque chegou a hora ou de você edificar um novo altar, ou de você reedificar aquilo que você já estava construindo. É a hora de uma restauração na sua vida. Deus me parava para me colocar no meio do mato, no monte. 14 anos da minha vida eu orei lá em cima. Quando eu chegava no monte para acampar, para fazer o jejum dos 21 dias, dos 40 dias, seja o que for, eu pegava 12 pedras, carregava elas. A primeira coisa que eu fazia, eu colocava como um ato profético naquele lugar, os montes por onde eu passei, onde eu andei. Se você for lá, tinha as pedrinhas até hoje, está lá, que eu coloquei com a minha equipe lá. E às vezes eu coloquei sozinho. Colocava as 12 pedras, pegava o azeite, ungia, pegava a minha oferta de vinho que eu tinha. Eu falava: pai, eu oferto para as crianças carentes. Eu dobrava meu joelho. Eu tenho foto disso, posso mostrar para vocês, vídeos. Eu orava naquele altar profético, porque ali representava o que Deus estava fazendo aqui. E eu falava: Senhor, eu estou abrindo um jejum, que nunca mais isso aqui se perca de mim e da minha geração. O que eu edifiquei para Deus, como um altar para Ele, na minha vida de oração, isso tem um monumento aqui dentro, chamado altar de oração. Altar de oração. Essa força que eu tenho, de onde ela vem? Ela vem de um altar que durante anos eu sacrifiquei sobre esse altar. Abraão, ele levantou um altar maravilhoso. Ele levantou um altar de oração. Abraão levantou um altar onde ele proclamou o único e verdadeiro Deus. Um altar de proclamação em Hebrom. Ele fala: Yahweh, o Senhor. Ele fala do Senhor, fala assim, ele fala o Senhor Adonai, Ele é o único Deus. Ele pede para todas as famílias, porque ali, eu vou ensinar isso para você no domingo. Se Deus me permitir, eu entro com vocês na segunda parte do domingo. Ali ele invoca o nome do Senhor sobre aquele povo pagão, revelando e orando, revelando o nome de Deus naquele lugar, e orando e clamando. Ele fez clamações, clamores ao Senhor. E Abraão orou, clamou ao Senhor dos exércitos. Deus ouviu Abraão: desce, se revela e fala com ele na terra. Haverá altares na sua vida que serão momentos únicos que você não pode perder. Existe altar na minha vida que eu passei tempo, que foram momentos únicos na minha vida, que dos períodos de 14 anos, foi um período em torno de uns 7 anos, que eu fiquei continuamente em cima daquele lugar, 40 dias, 30 dias, e eu ficava sozinho na madrugada, jejuando e orando. Aquele altar que eu levantei está aqui dentro, está em testemunho. Quando eu chego naquele monte para orar, eu às vezes estou tomado da unção da glória e falo: Senhor, os anjos dessa terra me conhecem,
Os anjos dessa terra me conhecem e eu proclamo no céu. Eu falo, Senhor, os céus e essa terra sabe do testemunho que eu dei ao teu nome aqui. Eu falo que os anjos dessa terra lute ao favor do teu servo, porque eu tenho altar nesse lugar. Fala, quem tem altar tem acesso, autoridade, testemunho, ousadia. Quando você sacrifica a tua vida, passa tempo da tua vida em certas dimensões, sacrificando, ali um altar se levantou. Talvez para muitos de vocês, o teu primeiro altar hoje é aqui dentro dessa casa, a igreja. Aqui que você está aprendendo a construir um altar. Aqui que você está aprendendo a edificar a sua vida em prol do serviço do reino dos céus. No altar, Deus não aceita coisa imunda, meu querido. Por isso, quando você começa a levantar o altar, a tua vida começa a ser santa. Tu começa a estar diante da presença dele, mas você entra dentro do altar dele. E Deus olha para você e fala, agora sim. Agora está edificando o altar para mim. Tuas ofertas passam a ser santas, tuas atitudes passam a ser santas, teu caráter passa a ser santo. Seu olhar passa a ser santo, teu andar passa a ser santo. Tuas finanças, teu dinheiro passa a ser santo. Ei. Quando eu sei que eu estou levantando o altar para Deus, quando a tua vida ela entra num movimento violento de transformação, é quando você desperta, é quando você fala, chega, quero mudar essa minha vida. Tu parte para a guerra, tu parte para o jejum, tu parte para a oração, tu parte para trabalhar para Ele. Senhor, não quero saber que fica para trás, eu estou indo para frente. Aí você edifica um altar para Ele. Ele fala, isso aí, a partir de agora, você entra numa nova dimensão de fé comigo, e o que você está entregando aqui agora se tornou um altar na tua vida. Oh, pegou da glória, Jesus. Você está entendendo aqui? E está na tua hora. E escute o que eu vou te ensinar aqui agora. Gideão, ele edifica um altar para o Senhor. Símbolo de compromisso com a palavra de Deus. Esse altar. Agora, em Juízes capítulo 7. Gideão vai lá na casa do pai dele. E naquela noite, ele vai e derruba o altar de Baal que estava na casa, no centro da cidade. Como Gideão teve autoridade de derrubar um altar que já estava assolando gerações de Israel, meu pastor? Como esse homem teve uma autoridade de libertar uma nação? Porque o altar que ele levantou para Deus, o compromisso que ele tinha com Deus, a vida dele estava consagrada para ser o libertador de Israel da mão dos medianitas. Você não vai conseguir combater o altar de maldição geracional se você não levantar um altar santo e um sacerdócio santo na tua vida. Se você não se tornar um sacerdócio santo e sacerdócios que vão no altar. Quando você entra no seu sacerdócio, todos aqui são chamados sacerdócio santo. Todos nós. Todos. Quando você começa a se tornar um sacerdócio santo, você pega a autoridade. Um altar se levanta para derrubar outro altar. Um bruxo, quando quer derrubar outro bruxo, tem que levantar um altar mais poderoso do que ele. Há uma guerra de altares no mundo espiritual, meu querido. Há uma guerra de altares. O diabo quer o altar. O diabo quer o altar do teu coração. Ele quer o altar da tua casa. Ele quer o altar do teu ministério. Ele quer o altar das tuas finanças. Ele quer o altar da tua empresa. Ele quer o altar dos teus filhos. Mas você não vai permitir o inferno roubar e ter acesso à tua vida, porque o Senhor está dando uma palavra nessa noite. Igreja, desperta para o sacerdócio. Levanta o altar na tua vida, na tua casa, nos teus caminhos, porque o Senhor vai julgar Baal, vai julgar os inimigos que arrebentaram, roubaram a tua geração. Aleluia. Aleluia. Quer uma boa notícia? Quer ouvir? Quer uma boa notícia? Quer ouvir? Sabe o que é maravilhoso? Quando você está no lugar onde tem homens de Deus que tem altar e tem aliança com Deus. Aí os altares das feitiçarias, das maldições, dos espíritos que amarraram gerações e gerações suas, pode cair aqui essa noite aqui, ó.
Contra o altar do inferno já caíram gerações e gerações aqui, ó, das ovelhinhas aqui dentro, ó. Porque tinha um altar mais forte, mais poderoso para derrubar aquilo que os altares de gerações e gerações sacrificaram a vida deles para o diabo da sua geração. Quando tu entra num lugar onde tem um altar vivo, onde tem um altar no mundo espiritual, onde tem uma igreja santa que tem altar, tem autoridade, se submeta a isso para arrebentar os altares que te impedem você de viver uma vida consagrada e santa nessa terra. Porque os patriarcas renovavam o altar do pai Abraão. Porque Elias, em vez de construir outro altar, ele restaurou o altar de Israel. Porque ele pegou acesso do registro que já estava de geração em geração. Os portões dos céus estavam abertos ali. Ele restaurou o altar e abriu novamente o acesso do trono do Altíssimo, reino dos céus na terra. Quando os feiticeiros, eles levantam o altar, eles estão abrindo os portões do inferno para os demônios, as pragas, maldições, enfermidade, espírito de morte vir sobre as gerações, sobre as pessoas, para atacar as pessoas na terra. Esses dias nós temos lutado contra a bruxaria e feitiçaria de alto nível. Alto nível, dia e noite eu tenho visto eles. Isso não é uma brincadeira. Lutei minha vida contra bruxos e satanistas. Eu era levado em espírito, levado exatamente aonde eles estavam. Eu cansei de entrar em lugares espirituais, onde eu vi os altares para os demônios, via caldeirão de sangue, sangue de criança derramada. Eu entrava em lugares aonde estava o altar, os demônios sacrificando, as pessoas sacrificando os demônios para me atacar minha família. Mas se eu não tivesse um altar diante de Deus, meu querido, se a minha vida não fosse uma vida consagrada, eu não suportaria, não estaria aqui de pé hoje. E hoje eu tenho um altar muito maior do que antes. Não só um altar, mas ele estabeleceu uma aliança na minha vida. Ele falou: essa aliança eu estabeleço contigo, porque tu tem levantado e honrado o meu altar. E quando você honra o altar para o Senhor, quando ele começa a se manifestar no altar da tua vida, quando ele começar a te prosperar e fazer, e você entrega isso a ele e começa a usar para glorificar o altar, glorificar, ele fala: eu faço uma aliança contigo. E quando ele começa a estabelecer uma aliança, ele vai estabelecer leis no mundo espiritual que vão andar dia e noite sobre você. Aleluia. Haverá uma aliança entre a presença do Altíssimo e com você na terra. Em Gênesis capítulo 17, o Senhor falou para Abraão: Abraão, hoje eu faço uma aliança entre mim e você. Aleluia, juro pelo meu nome. E Deus jurou pelo próprio nome dele, porque não tem ninguém maior para jurar. Ele jurou para mostrar que o conselho e a aliança dele é inquebrável. Abraão, eu faço uma aliança entre mim e tu e a sua geração. Aleluia. E Deus estabelece uma aliança, e Abraão levanta o altar de honra para o Altíssimo. Eu quero chamar você nesta noite aqui, porque Deus quer fazer uma aliança com você, com a tua família, com a tua geração. Meu querido, quando as minhas filhas nasceu, eu peguei e falei: vocês não vieram nesse mundo para servir a si mesmo, mas para servir o Altíssimo, porque o papai aqui tem altar, e vocês vão servir no altar que o teu pai edificou nessa terra. Elas não são delas mesmo, e eu falei: Senhor, elas são suas. Eu entrego a minha família, as minhas filhas. Elas não são levantadas para ser uma médica, mas para ser profeta na terra. Aleluia! Aleluia! Conselhos sobre oração e meditação, bem rápido, só conselho para você. Tenho algo ainda importante para te ensinar aqui, muito importante para falar com você. Você já ouviu sobre oração e meditação, mas deixa eu te falar, só um conselho bem breve para você. Número 1, quando você entra na dimensão da oração e da meditação, você começa a descobrir o chamado e o propósito da sua vida. Repete comigo: ninguém é capaz de descobrir o propósito, o chamado, se não entrar no espírito de oração e de meditação. Eu ensinei lá no Nordeste, tivemos um mover tremendo, glorioso, nossos irmãos lá. E Deus me deu uma palavra para ensinar para eles. Existe fé, a fé pequena, existe a fé grande, mas existe algo muito maior do que fé pequena, do que fé grande. Quem quer me ouvir? Quer me ouvir? Não quer? Espírito de fé. Quando Deus entrega isso ao homem na terra, meu querido,
Quando Deus me entregou o espírito de fé, porque eu entrei na dimensão do chamado, sabe o que acontece? Fala, o quê? Meu filho, há momento que eu não tenho força, que eu falava, Senhor, isso é impossível, não creio, não aguento, mas por causa do espírito de fé, manifestava-se o sobrenatural sobre mim, descia uma fé sobrenatural, e Ele se revelava a mim poderosamente. Eu falava, Senhor, isso aqui não é minha fé, essa aqui é a fé de Deus em mim. E Deus falava, eu te dei um espírito de fé, que nada vai te parar, o capeta no inferno, em situação, porque quem entra no chamado, eu entrego o espírito de fé na natureza dessa pessoa. Ela pode passar o inferno do que for, pode passar fome, pode passar frio, pode passar perseguição, mas algo dentro dela é tão forte, é tão maior, que ela consegue olhar além disso tudo, e vem força na fraqueza, e vem é um poder, é uma glória inexplicável, porque Ele sustenta aqueles que entram no chamado. Ele dá a fé que você precisa. Fala para o seu irmão, entra no seu chamado. Entra no seu chamado. Fala, desperta seu chamado. Vai orar, vai meditar, sacrifica, jejua, ora, medita, começa a entrar no espírito de oração, e Ele vai começar a se revelar a vocês. Quem está comigo da glória, da glória, da glória, da glória. Quando você é tomado pela oração, você se torna alguém de autoridade no mundo espiritual. A chama do seu altar não se apaga mais. Homens que vivem de oração e vivem na dimensão da oração têm um altar vivo, 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 cheio do fogo do Espírito. Meditação nas Escrituras é um sacrifício. Tem que ser trabalho duro para ver com recompensa nessa vida, na vida vindoura. Fala, a oração e a meditação é trabalho duro para ter recompensa. E quando eu digo trabalho duro, você vai ter que alcançar a revelação do que está ali. Aquilo ali vai ter que começar a manifestar na sua vida. Você vai ter que viver o que está na Escritura. Foi um trabalho duro para mim, meu querido. Meditava nas Escrituras, lia, orava, meditava. E esse trabalho duro fez, sabe o que na minha vida? Fala o quê? Pegou a palavra, pegou a oração, manifestou no sobrenatural e injetou na minha natureza humana a glória de Deus, aleluia. Fala, o trabalho duro que eu tenho na oração e na meditação vai se converter em poder vivo na minha natureza. É trabalho duro, aleluia. Quem está comigo dá glória a Jesus. Todas as pessoas que se dedicam esforços para meditar nas Escrituras, elas entram na dimensão das recompensas. Vou repetir de novo. Todos que colocam esforços, duro, difícil, e começa a ler, meditar, pegar a palavra dele, você entra na dimensão da comunhão com Deus por meio da palavra. A revelação começa a vir como recompensa. Os tesouros, as recompensas de guardar o mandamento começam a se manifestar na tua vida. Quantas vezes eu entrava em dimensões da palavra, eu subia no monte, eu ficava horas com a minha Bíblia no monte orando e lendo minha Bíblia, horas. Eu lembro um dia que eu estava com a minha Bíblia lendo no monte, concentrado ali, eu passei horas lendo. Tinha os rapazes orando lá em cima, e estavam ali um tempão orando. De repente, acabaram a oração, vieram até mim e falava assim: oi irmão, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Isso aí não é normal não. E falou para mim assim, os jovens, falaram assim, isso não é normal. Quando nós estávamos olhando você de longe, falamos entre nós, olha aquilo ali não é normal. Olha como é que ele está lendo aquela Bíblia até agora. E ele falava assim para mim, Deus tem algo muito grande com você na palavra nessa terra. Eu falei, amém filhos, amém, amém irmãos, amém. E desceram e foram embora, só falaram isso comigo. Um dia eu subi de noite com os jovens no monte, na igreja Assembleia de Deus onde eu era. Tinha 17 anos de idade. Estava muito escuro lá no Monte Concerto, onde eu estava até ontem orando com nossos irmãos. Eu estava lá, cheguei no meio dos grupos de jovens. Tinha um rapaz sentado lá no meio do escuro com uma lanterninha. Ele estava lendo a Bíblia. A gente orando, profetizando ali, orando. E ele quietinho lá em cima, quieto. E a gente lá gritando, clamando, né? Ele, depois de um tempo, levanta e vem até nós. E chega no nosso meio
e começa a profetizar para as pessoas. Fala assim: você, Deus manda dizer isso aqui na sua vida. Deus manda dizer você, pá. Aí ele olha para mim, ele fala: você, rapaz, você jovem, vem aqui. Eu fiquei na frente dele. Ele falou: abre as suas 2 mãos. Eu abri minhas 2 mãos. Assim te diz o Senhor para você: coma da minha palavra, porque grande será o mistério na tua vida com a minha palavra. Aí ele falou assim: o Senhor manda te dizer que está te entregando uma unção para você na palavra. Quando ele falou assim para mim, assim, o homem foi chegar perto de mim, querido. Eu voei para trás, pá. E eu era o jovem que derrubava o voo do poder. Aí todo mundo falou assim: oh! E era raro, eu derrubasse no poder, eu caí no poder. Porque eu tinha uma unção muito forte. Mas aquele homem estava à minha frente na palavra. Ele tinha uma autoridade quando ele falava. Ele falou assim para mim: você é um vaso sendo provado na fornalha, você será provado no fogo que há 7 vezes mais. Tu vai ser muito provado na terra. Ele falou assim para mim. Aonde eu ia, essas profecias me seguiam. É verdade, porque foi duro. Mas tudo que é duro, a recompensa é maior. Aleluia. Ei, oh. Tu pode ser um bom trabalhador, entregar sua vida para sustentar tua família, e isso é muito bom. Meu pai foi um assim. Eu sou um exemplo. Meu pai é um exemplo. Meu pai foi um exemplo para mim dentro de casa. Ele trabalhou, sacrificou a vida dele para dar o pão por pouco para os filhos, mas ele fez a parte dele. Fez a parte dele. Tu pode sacrificar sua vida para dar o melhor para tua casa. Jovens, você pode sacrificar sua vida para fazer a melhor faculdade, 4, 5 anos de estudando lá dentro, sacrificando, ter sua profissão. Mas isso por reino dos céus não muda em nada. Sabe por quê? Fala por quê? Não passa da sua obrigação. Isso aí é o seu compromisso com você, com a tua própria vida. Mas quando você começa a sacrificar a sua vida pelo reino dos céus, pelo seu chamado, quando você começa a sacrificar pelo invisível, pelas promessas. Quando ele começou a falar as promessas da minha vida, as promessas eram invisíveis para mim, invisíveis, longe. Mas quando começa a sacrificar, você começa, meu querido, ainda que esteja longe de cumprir, tu já vibra, tu já vê ao longe, porque os olhos da fé fazem você ver isso. E se você perder os olhos da fé e perder o sacrifício, você perde os olhos da promessa. Um crente que não vive por promessa é vazio, fraco, se entrega a qualquer pecado, qualquer coisa desse mundo, muda de igrejas e muda de roupa, porque não tem visão na promessa, não tem foco, não tem objetivo na vida. Vocês têm que batalhar pelas promessas que Deus tem para a tua vida. Vocês têm que batalhar pelo chamado que Deus tem na vida peculiar de cada um aqui dentro. Repete comigo: eu tenho um chamado. Fala: Deus me chamou para fazer algo na terra que ninguém vai fazer. Está na minha conta. É isso aí. É isso aí. O pessoal que foi lá no Nordeste, eles vivem coisas ali dentro, e um certo sentimento que tem ali, que não tem aqui, que não tem em outro lugar, que não tem no monte onde eu vou, só tem lá, só existe lá, porque nós entramos numa dimensão do reino, começamos a servir naquilo que todos foram designados para fazer, o ID. Quando nós estamos na dimensão do ID, há um sentimento de plenitude que vem do nosso coração, de uma alegria, de uma transformação, de um impacto para a nossa alma. Irmão, a gente volta transformado. Impacta a nossa alma, a nossa vida. É verdade, não é, missionário? É verdade, não é? É o chamado. E se você não levantar o altar, teu chamado vai ficar distante de você. Não adianta pensar em chamado se você primeiro não precisar pensar em edificar primeiro. Senhor, é tempo de edificar a minha vida para o seu reino. Estou lutando por muito tempo das coisas terrenas, mas cadê as coisas do céu? Bem, vai chegar no céu. Parabéns, você foi um bom trabalhador, não tem recompensa nenhuma. Você já teve a sua recompensa. É a tua obrigação. Eu dei trabalho para vocês trabalhar. Tu não faz mais do que a tua obrigação. Deus criou o homem e fala assim: toma o jardim, toma a terra, vai cultivar, vai trabalhar. Eclesiastes diz que Deus encheu o homem de trabalho para que ele não fique ocioso na vida. Mas o trabalho para o reino é uma escolha sua. E essa é a maior escolha sua. E quando você começa a trabalhar primeiro para o reino dos céus, todos os trabalhos da terra, tudo se converte para a glória dele. Aí sim,
Aí sim Deus tem uma palavra, tem uma aliança com você, tem um pacto com você. Aí sim aquela empresa é para Ele. Aí sim aquele dinheiro vai para as missões, vai suprir, vai trazer honra, vai trazer justiça para a terra. Aí Ele fala: bendito, tu trabalhaste para mim, usaste tudo que eu te dei, teu recurso, tua inteligência, tua criatividade, teu recurso. Agora toma a tua recompensa. Toma a sua recompensa. Esta é a maior recompensa do homem. Esta é a maior recompensa do homem. Fala, a maior recompensa do homem. Fala, trabalhar para o Altíssimo. Escute, eu estou encerrando. São 9h50. As Escrituras promovem galardões na vida de quem sacrifica por ela. Tanto nessa vida como na vida vindoura. Segue o meu conselho que eu vou ensinar para vocês, tá? Segue, tá? Ouça com coração que eu vou ensinar para vocês aqui. Quando eu entrava na dimensão da palavra, o Senhor se manifestava a mim. Eu via anjos aparecer para mim. O Senhor aparecia em sonho para mim. O Senhor falava palavras gloriosas na minha vida. Por causa que eu entrei na dimensão das Escrituras. Quando você entra na dimensão das Escrituras, há um ambiente de uma comunhão, de um nível de revelação que só está ali. Só está ali. Os grandes sábios da Constituição de Israel dizem: se você não lutar para ter ali os mandamentos, se ler e meditar de noite, você é vazio na era vindoura. Vazio. Pessoas que não sacrificam, não meditam, não colocam a palavra em você, você está vazio. Há um galardão que você recebe na era vindoura só pela palavra viva está em você. Só porque você sacrifica tempo e horas lendo, meditando, estando em comunhão com o Altíssimo nas Escrituras, já é um galardão, teu favor. Existe um nível de santidade, meu querido. Existem certas santidades que você não vai encontrar na oração, não adianta. Não vai. Não vai encontrar no homem de Deus para impor para você, meu querido. Meu querido, não vai encontrar no serafim para você. Não vai, não adianta. Você só vai encontrar quando você meditar nas Escrituras. É a consciência de Deus para você, é a palavra. É a consciência do próprio Deus, quem Ele é a palavra. Ele diz, é a palavra, o verbo se fez carne, e o verbo era Deus. O mundo foi feito por meio dele, pela sua palavra. E a palavra encarnada, ela se revelou, e ela se revela de novo dentro de você. Mas você não crê, não luta, não entende. Quantas vezes tu já viu meu testemunho falando? Quando eu lembro uma época pregando sobre o poder da palavra, o ministério da palavra. O anjo do Senhor se manifestou para mim no escritório. Uma madrugada eu estava dormindo e falou: assim diz o Senhor para ti, se tu guardares a minha palavra, se tu guardares a minha palavra, eu guardarei a tua alma e protegerei a sua vida. Aí parece até uma brincadeira, né? Parece até uma brincadeira. A pessoa diz que tem Deus, que conhece a Deus, tem fé, e não pega a Bíblia, onde tem um puro Deus revelado, está ali. Não entra na dimensão das Escrituras. Que vida que essa pessoa quer ter diante de Deus? Que altar que essa pessoa tem diante do Altíssimo, meu querido? Quem está comigo da glória de Jesus? Adora, vamos adorar. Fala: Senhor, me ajude a sacrificar mais de mim para ti. Fala: Senhor, toma mais de mim, dê mais de ti. Oh Senhor, meu mestre, oh Cordeiro Santo, obrigado por esta palavra. Quantos estão precisando despertar ainda, mestre? Quantos ainda não entenderam, Pai? É o maior tesouro, Senhor. É o maior tesouro. Fala: meu maior tesouro é a sua presença, Senhor. Aleluia! Aleluia! Nunca diga: quando eu tiver tempo eu vou orar, eu vou ler a Bíblia. Porque talvez você nunca encontrará tempo para isso. Nunca diga isso.
quando tiver tempo. Você tem que entender que o inferno, a carne, não gosta das coisas de Deus. Mas uma vez que a tua carne começa a ser sacrificada, imolada, mortificada, ela vai se subjugar ao jugo da palavra de Deus. Fala para o seu irmão: o jugo da palavra de Jesus é o melhor que você pode carregar. Fala: o jugo da oração é o melhor jugo na sua vida. Fala: Jesus é o melhor jugo na minha vida. Aqueles que se livram do jugo da palavra se amarram ao jugo do mundo e do pecado. Aqueles que se livram do jugo da oração se amarram ao jugo da lascívia, da vaidade. Quem não se coloca debaixo do jugo da palavra e da oração se coloca naturalmente debaixo do jugo do pecado e do mundo. Se você não entrar debaixo do jugo da palavra e da oração, você está em apuro. Fala: eu preciso colocar o jugo da palavra e da oração na minha vida. E basta. Fala: basta. Fala: é assim que tem que ser. Meus amigos, meus irmãos que têm passado grande provação na terra, a maioria são novos convertidos no reino. Então 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos no evangelho. Escuta que eu vou te falar uma coisa que Deus revelou para mim. Algumas pessoas sofrem dificuldades terríveis. Lutas vêm contra os seus bens, contra a sua vida, contra os seus empregos, tal. Há umas resistências que elas vêm, que às vezes as pessoas não entendem. Elas não entendem que elas passaram mais de 30, 40 anos servindo a carne e o mundo do diabo, construíram sua casa, suas finanças, sua vida debaixo do altar dos demônios. Melhor, sobre o altar dos demônios, sobre o altar da carne. E não com o princípio, não com a fé, não com Jesus. Aí elas têm a tendência, quando elas estão passando por provações, elas não entendem que Deus está restaurando, reconstruindo algo através do sacrifício, da dor. Ela está expulsando muitos diabos que ela não vê. Elas não sabem disso. Elas não sabem disso. Meu querido, você pode herdar uma herança de milhões na sua vida e você ter uma vida infeliz, infernal. Porque aqueles milhões, talvez seus parentes, seu avô, seu pai, conquistou debaixo, sobre o altar de Satanás. Quando você vem para o reino, há certos sofrimentos na sua vida que você não entende. Que tudo que você tinha antes, você não conquistou com Deus, você conquistou com Satanás e com a tua carne. Quantos pecados houve na sua vida, em meio às construções da sua vida, quantos adultérios, quantos problemas, quantas brigas, Você acha que os demônios não vão vir atrás da tua casa? Você acha que eles não vão deixar você levar tudo de mão beijada? Não, não é assim. Você tem que entender que não é assim. Ou você está servindo a Mamon, ou você está servindo a Deus, meu querido. Você está no mundo, você está servindo a Ele, a Mamon. Quando você veio para o reino, você está servindo a Deus. Eu conheci muitas pessoas que perderam muitas riquezas, muitas coisas, mas elas foram transformadas. Por quê? Porque tudo que elas tinham constituído não foi Deus que deu para elas, foram os demônios, e ponto final. Foram demônios. E as pessoas, elas querem saber fazer o quê? Vir para o reino. Está tudo santo agora. Quando Deus falou para a nação de Israel, quando vocês entrarem na terra que eu jurei a seus pais, quando você chegar lá dentro, quebra tudo, só vai ficar com o que eu te mandar, que é santificado. Quando derrubaram Jericó, não quero que vocês levem nada, que é tudo anátema aqui. Vocês não vão tocar em nada aqui, não vão levar nada. Quando Deus chamou Abraão, mandou ele deixar toda a riqueza dele, tudo que ele tinha, só levou aquilo que era necessário. Saiu da casa, do meio da parentela dele. Ele era um príncipe, ele era herdeiro de toda a riqueza de Terá. Toda a riqueza se concentrava dele, no meio da parentela. Sabe por quê? Porque toda a parentela dele era um ciclo. Eles tinham como se fosse uma cidade. Abraão era um homem muito rico, possuidor de muitas riquezas. Ele deixou tudo para trás. E Deus falou: largue tudo, vá só com aquilo que é necessário, porque eu vou te fazer tudo novo. Eu vou te dar tudo novo. Eu vou reconstruir tudo de novo. Aí você passa um período de santificação, de dores, e você não entende. Deus está santificando o altar. Deus está santificando aquela casa. Deus está santificando teu caráter, tua vida. Quando você estiver pronto,
tu vai ver a bênção que se estende sobre essas coisas. Não pense que as coisas são fáceis. Tudo é questão de um altar. Qual o altar que os seus pais serviram no passado? O altar da Rainha dos Céus? Por que temos tanta guerra contra a Rainha dos Céus? Porque eles deram muitas coisas aos demônios. Há registros que só um novo altar na sua vida, e o poder desse altar, e a santidade, a força que Deus derrama sobre esse altar, você pode combater aquelas maldições, aqueles demônios, e os altares de idolatria e feitiçaria que gerações e gerações fizeram para destruir a sua vida. E agora você tem autoridade para destruir o que tentava destruir vocês. Quem está comigo dá glória! Porque alguns crentes não vencem. Eles morrem da fé dentro da igreja. Estão mortos. Escuta o que eu vou te falar agora. Já estou encerrando agora. Há muitas guerras que não era para vocês perder. Estou falando para todo mundo aqui. Não era para vocês perder. Há muitas guerras, vida de parentes que se perderam que não era para ser perdido. Eu vou te falar por quê. Quando você não tem um altar na tua vida, você não tem acesso aos segredos de Deus. Quando falta um profeta na sua vida que tem acesso aos segredos de Deus, que ele não pode trazer um segredo do céu para libertar você, quebrar o jugo dos tronos, dos altares das gerações, você padece e morre. Porque tem muita gente morrendo nas igrejas. Porque não tem altar suficiente, não tem segredo de Deus revelado, eles não têm acesso para derrubar as coisas que estão ocultas na vida de outros. Há vidas que se perdem que não era para se perder. Eu tive pastores amigos que perderam filhos, que não era para perder aqueles filhos deles, não era para morrer. Mas por que morreu? O altar deles não estava completo. O altar que eles serviram no passado aos demônios do comando vermelho, o sangue que eles derramaram, tudo que eles deram da vida deles no altar do diabo, servindo a Satanás, trouxe registro contra a geração, e os demônios vieram e levaram o filho. Quantas pessoas dentro da igreja elas morrem de enfermidade no hospital, são crentes, mas não era para morrer. Mas por que morreram? Porque tem um altar na geração que foi levantado que não foi quebrado. Escute! Se o altar não for quebrado da feitiçaria, os demônios continuam vindo e tendo acesso, portais do inferno continuam abertos contra você ainda. Queira você entender isso aqui ou não, é uma realidade do mundo espiritual. Por isso, quando nós vamos derrubar, Deus falou para Israel: quando vocês entrarem, olha que eu vou ensinar para vocês aqui agora. Quando vocês entrarem na terra dos seus inimigos, derrube os seus altares, quebra. Primeira coisa, entre e quebra os altares, feche os portões do inferno. Jesus disse: sobre essa rocha, falou para Pedro, edificarei a minha igreja, falando sobre ele. E as portas do inferno, os portões do inferno, do Hades, não prevaleceram contra a minha igreja. Precisamos edificar um altar sobre a rocha, para que as portas do inferno não prevaleçam mais contra a tua vida. Tu vai ter que tomar uma atitude, meu querido. Se vocês não se levantar, se você ficar assim: coitadinho de mim, meu querido, vai morrer, coitadinho de mim mesmo, vai morrer. A pessoa não quer uma atitude. Por isso que a Bíblia diz: os tímidos não herdam o reino dos céus. Fique acovado, nem tímidos e nem covardes. A Bíblia diz que os tímidos e os covardes ficarão de fora dos portões do reino dos céus, porque não querem tomar uma atitude, não querem sacrificar, não querem se expor, não querem se levantar. Há muito crente covarde, está na guerra, a família está sofrendo, o filho está indo para o inferno, mas não faz nada para mudar. Não levanta o altar na tua casa, fica tentando depender do altar de outro. Meu querido, o altar coletivo aqui tu pode vir até buscar aqui dentro, mas isso aqui é um modelo para você edificar na sua própria vida, meu querido. Eu sou um modelo. Você pode às vezes beber do meu altar, mas você não pode ter comunhão com Deus com o meu altar. Você tem que ter comunhão com Deus com o seu altar. Não adianta, meu querido. E se você não tiver altar, você não tem comunhão. Fala, altar simboliza intimidade. Fala, comunhão com Deus. Fala, acesso. Fala, portas do céu na terra. Glória, glorifica Jesus, glorifica Jesus. Fala, obrigado, Jesus. Fala, obrigado, Jesus. Fala, obrigado, Jesus. Fala, pela sua palavra. Fala, obrigado, Jesus.
Muitos se desesperam no momento da guerra porque não tem altar. A guerra estoura e corre atrás do profeta, corre atrás do pastor. Meu filho, tu tem que correr atrás do teu altar. Quando você tem altar, tu pode ir no teu altar e vencer a guerra. Fala, quando eu tenho altar, eu venço a guerra. Tem uma palavra. Tem uma palavra. Eu vou repetir algo, talvez você acho que algum não entendeu o que eu falei. Muitos estão perdendo a batalha e a guerra porque não acessam os segredos de Deus. Porque ela não tem sacrifício, não tem uma vida edificada para Deus. A sua vida edificada para Deus é o seu altar. A falta de sacrifício, a falta de renúncia da sua vida ali, essa ausência, você fica na escuridão, você não tem acesso à revelação, você não sabe como mudar uma situação. Chega a bomba, o diabo levanta o inferno contra você, tenta te pegar aqui, você está sem revelação, está sem segredo, você não consegue vencer. Calma aí, ouça como eu te falar. Balaão, quando ele foi chamado Balaque para levantar maldição contra o povo de Israel, ele levantou altares. O anjo falou assim, só vai com ele, vai falar só as palavras que eu te disser. Levantou o altar, sacrificou, e Deus vinha falar os segredos. Fala, os segredos de Deus. Esse é o mistério que eu estou te ensinando aqui essa noite. Quando você começa e você está no processo de ficar uma vida para Deus, não pare mais. Não pare de edificar essa vida. Não desista. Não pare. Não pare de viver na dimensão da oração da palavra. Trabalhe duro pela oração. Trabalhe duro pela palavra. Vai ser difícil eu tocar e falar, não tem tempo, está difícil. Pare, leia, se esconda, sacrifique. E você vai acessar o tesouro, a recompensa. Fala, há uma recompensa para todo sacrifício. Fala, eu recebo essa palavra. Fala, obrigado, Jesus, pela tua palavra. Eu finalizo com vocês aqui agora. Eu queria falar umas coisas mais profundas com vocês aqui também. Eu queria ir mais, porque está aberta essa palavra hoje. Essa palavra está aberta. A lei do sacrifício, em 2 Reis 3, 22 ao 27, diz que Israel entrou numa batalha. Coloca para mim. Olha isso aqui, irmãos. Houve uma guerra entre 3 reinos. A paz. Os Moabitas, o povo de Edom e o povo de Israel. Houve uma guerra. E Moabe se levantou contra Israel e fugiram. Amém? Vai passando. Vai passando. Olha só aqui, ó. Israel, olha aqui, olha. Do acampamento israelita, esses se ergueram e atacaram e os puseram em fuga. Entraram no território dos Moabitas e os arrasaram. Fala, Israel entrou no território, arrebentou os inimigos. Olha isso aqui, próximo versículo. Olha isso aqui, olha isso aqui. Destruíram cidades. À medida que as tropas iam passando por sobre os campos férteis, iam jogando pedras. Cada uma lançava a sua, até que todo o solo cultivado ficasse coberto. Tampavam todas as nascentes, derrubaram todas as árvores frutíferas. Restou apenas a cidade de Kir Hareshet, capital de Moabe, sobre as suas próprias pedras. Contudo, os soldados armados, olha só, de artilharia, cercaram também e atacaram. Olha agora o que acontece. Avança. Olha o que é um altar. Olha o que um altar faz. Um altar das trevas. O que um altar das trevas é capaz de fazer? E eu vou te falar uma coisa, talvez você não saiba dessa palavra. Quando o rei de Moabe percebeu que seria vencido, conduziu pessoalmente 700 homens. Hábeis na luta com espada, a fim de forçarem a passagem até o rei de Edom, mas não tiveram sucesso. Tentaram a última tentativa e não tiveram sucesso. Os homens mais fortes de Moabe. Olha agora. Então, tomou seu filho mais velho, que seria o futuro sucessor do seu trono, e o sacrificou ao Deus dos Moabitas, Carmos, e sobre o muro da cidade. Essa atitude provocou uma ira divina em Israel. Por esse motivo, eles se retiraram e avançaram e voltaram para a sua terra. Escute o que eu estou falando para você. O que é o poder do altar e do sacrifício? O rei de Moabe
de todas as tentativas. E não era qualquer exército. No último momento, o último apelo, ele foi para o altar de Carmos, um deus das trevas. E ofereceu, pela própria revelação das divindades demoníacas. Divindade não. Não tem nada de divindade. Pelos próprios espíritos enganadores. Eles vêm, fala para Moabe, vai, ofereça o seu filho. Ali os demônios, os conselheiros feiticeiros, vai no altar, em cima da cidade, do muro, e sacrifica o seu filho. Há 3 grandes comentários que é feito pelos grandes mestres dos ensinos da Torá, e inclusive a teologia judaica. 3 grandes comentários. Que nessa passagem, os grandes rabinos, os maiores mestres de Israel, deixaram alguns escritos. Eu acessei esses escritos para entender o que aconteceu ali. Porque Israel está avançando, está derrubando a cidade, destruindo tudo, e de repente, o rei de Moabe faz sacrifício, fez todo mundo voltar para trás. Um dos grandes mestres diz: Israel, nesta época, estava em ataque contra Moabe. Eles estavam insuficientes diante do Altíssimo. O próprio altar deles estava em falta. Quando viu o próprio rei de Moabe sacrificando seu filho sobre o altar, e um ímpio, gentil, um idólatra, honrando mais os demônios do que eles, todos voltaram para trás envergonhados. Não tiveram força para ir para frente. Caiu sobre a consciência deles, porque a Bíblia diz que caiu a ira divina em Israel. Isso aqui, os comentários, é tão complexo, que isso aqui é uma da posição que eu estou te falando. Vou te falar mais 2. Uma. Segunda. Alguns grandes mestres, que o poder que se manifestou desse Deus Carmos foi tão forte, que houve uma opressão sobre Israel tão violenta. Ali está dizendo ira divina sobre Israel. Caiu uma indignação sobre Israel. Eles ficaram tão abatidos, tão enfraquecidos, quando eles viram o sacrifício e o derramado sangue foi tão poderoso, que fez todos eles caírem para trás e voltar para trás. Eles não aguentaram mais lutar, porque havia um poder de um altar e um sacrifício imenso ao reino das trevas. Eles não tiveram força para continuar na batalha. Eles estavam prestes a ganhar toda a batalha. Chegaram no finalzinho, retrocederam. Às vezes você está prestes a vencer a guerra. Você está no finalzinho. Aí Satanás levanta um altar contra você. E escute o que eu vou te ensinar. Eu vou fechar a mensagem aqui agora. Escute o que eu vou te ensinar. Eu estou avançando o reino. O que esses dias o inferno se levantou contra mim? O altar do satanismo e da bruxaria. Eu no monte, nessa madrugada, em oração. A hora eu entrava em espírito, eu vi um gato imenso, com olho de cristal. Chegava na minha frente e olhava. O Senhor falou: o espírito de um bruxo está te vendo aqui. De repente, às vezes eu ficava deitado assim, olhando, aparecia uma bruxa dessa altura assim, uma feiticeira. Falou: ela veio aqui te ver onde você está. Quando o inferno não consegue derrubar um homem de Deus, tenta todas as formas, a forma mais poderosa que Satanás tem, meus pastores, é levantar um altar contra você. Isso não é uma brincadeira. Se eu não tenho um altar que eu tenho, eu não suportaria a guerra. Eu tenho um altar onde eu faço meus votos, onde eu entrego para Deus aquilo que Ele fez como promessa e aliança para mim. Eu vou para o Nordeste, eu tenho um altar lá no Nordeste. Tudo que eu sacrifiquei naquela terra dá testemunho em meu favor, testemunho do meu ministério. Há proteções que vocês têm do mundo espiritual que vocês não sabem. É por causa do ato de justiça que eu faço anos lá dentro do Nordeste. Por isso que eu tenho prosperado, tenho avançado, porque eu tenho um altar com Deus no Nordeste. Algo eu sacrifiquei da minha vida, do meu tempo, das minhas finanças, do nosso ministério, em pró daquelas pessoas. Isto é altar. Aí escute, quando eu cheguei no Nordeste, de madrugada, eu cheguei, pisei na terra, chego na cidade, pergunta para a minha equipe aqui se é verdade ou não é, por favor, o celular aí. Chego na cidade, eu entro, quando eu passo no portão da cidade, a bruxa aparece dentro do carro para mim.
Eu começo a ficar em êxtase, em espírito, uma guerra, uma bruxaria. Eu falei, rapaz, olha as bruxas. Eu começava a ouvir as vozes delas. Havia um altar que estava lutando contra o nosso altar lá na região do Nordeste. A bruxaria desceu para lutar contra a gente lá. Pessoas da minha equipe estavam passando mal, ficaram doentes. Outros foram para o médico. Naquele dia estavam sentindo uma grande opressão, uma guerra contra eles. Eu falei, vocês estão em guerra contra a feitiçaria da brava. Naquela madrugada, quando cheguei, eu achei que já tinha acabado. Eu fui tentar descansar. Quando eu fui tentar descansar, eu ouvi a voz de um anjo me chamando muito alto. Apóstolo Robson. Eu acordei e falei, levanta. Eu levantei. Quando eu levantei, eu comecei a entrar em guerra. Aí eu entrei numa dimensão aonde eu estava vendo essas mulheres lutar. Essa bruxaria que aprisiona aquele povo daquela região. Presta atenção, meu querido. Presta atenção que eu estou dizendo para você. Vencer aquela madrugada. Após o dia seguinte, nós começamos a orar com a equipe. Houve um mover do reino do céu tão violento sobre a gente. Dali começou, não foi? Um grande mover de Deus começou de força, de unção. Mover de oração na madrugada. A força de Deus nos somou. Começamos a viver uma colheita. Começamos a entrar para a colheita. Começamos a viver a colheita. A batalha foi sendo vencida. Os demônios começaram a cair. Quando nós derrubamos um altar, os demônios começam a perder fuga. Eles começam a estar em fuga. Eles perdem acesso. Quem está comigo na glória de Jesus? Fala, os demônios na terra são sustentados. Fala por altares. A bruxaria, o satanismo, a maçonaria, esse altar de prostituição, são altares que eles levantam os demônios para ter força, para aprisionar os homens na terra. Quando a igreja começa a levantar o altar, quando os cristãos começam a levantar o altar e sacrificar para Deus a sua vida é terrena. Eu estou falando tudo da tua vida. Quando tudo se torna santo, você levanta o altar, você tem poder e autoridade para derrubar altar de feitiçaria. Tu tem poder e autoridade para derrubar altares de maldição geracional na tua vida. Você tem poder e autoridade de acessar mais de 20, 30 geração e falar, Satanás, você nunca mais vai voltar nesses portões do inferno que a minha geração pecou contra ti no passado. Porque a partir de hoje eu tenho um altar aqui, eu tenho uma porta do reino na minha vida. E essa porta, quando você tentar se levantar, a porta do reino já está aberta para te derrubar na terra. Dá glória a Jesus Cristo aí. Dá glória! Fica de pé louvando ao Senhor!